Para a gente concluir essa passagem, eu trouxe outras quatro que a gente já passou só para a gente revisar, para a gente lembrar o que o Evangelho de Filipe já disse antes sobre ser escravo ser escravo, essa imagem do escravo nesse ensinamento de Jesus, né? Então, olha só, os regentes arcontes queriam enganar o homem porque viram que ele tinha parentesco com o que é verdadeiramente bom. Queriam apoderar-se do homem livre e torná-lo seu escravo para sempre. Mesmo tema, né? Ser escravo dos arcontes, ser escravo dos desejos. Eles querem se apoderar. Na 76, a câmara nupcial não é para animais nem para escravos, nem para pessoas impuras, mas é para os livres e imaculados. Então, escravos aqui, a referência àqueles que são escravos dos arcontes, porque é os arcontes que querem nos escravizar. Então, a câmara nupcial é uma etapa iniciatória dentro da tradição gnóstica valentiniana, que é a quinta etapa só, é a etapa daqueles que já estão se tornando livres e já se purificaram. É que a gente não está falando de classe social, a gente está falando de condição interior da alma. 89. Nesse mundo, os escravos servem os livres. No reino dos céus, os livres vão cuidar dos escravos. Porque no reino dos céus, aqueles que se tornaram livres voltam ao mundo para ajudar nós, pobres, escravizados pelos arcontes. Então, é a ideia da compaixão que faz os mestres de sabedoria retornar. No mundo literal, os escravos servem os livres, né? No mundo grego, judaico, romano, até hoje, infelizmente, tem um pouco muito disso, né? Mas a ideia é que no reino dos céus, os livres são aqueles que servem à humanidade, mas eles não são escravizados no sentido de sofrimento. E no 111, aquele que tem o conhecimento da verdade é um homem livre. Porém, o homem livre não transgride, porque aquele que peca é escravo do pecado. Aqui é o Evangelho de Filipe citando uma passagem de João, né, que mostra que eles tinham esses textos circulando, né? E aí, quando determinaram o cânone e excluíram o evangelho de Filipe e o de Tomé e os outros, eles que saíram perdendo. Então, acho que ilustra bem a ideia do gnóstico de o que é ser escravo para o gnóstico. E a gente escraviza nós mesmos. Quando a gente permite que os arcontes sejam os regentes do nosso destino. O livre-arbítrio ele é conquistado quando a gente se coloca a serviço do Cristo em nós. Porque a gente tem consciência e sabedoria para agir sem que os arcontes atrapalhem. E mesmo atrapalhando, a gente tem aquele ensinamento estoico de que as adversidades vão acontecer, o HD vai queimar, as emoções vão se perturbar, vai ter problemas de infiltração, vai dar ruim no meu emprego, vai ter um monte de coisa acontecendo, mas isso não vai afastar a gente da meta, da prática, do estudo. A gente perceber que as adversidades do mundo são as forças do mundo agindo, mas eu tenho que ser livre na minha consciência. E essa é a verdadeira liberdade. Vamos para a última? A agricultura no mundo requer a cooperação de quatro elementos essenciais. A colheita será reunida no celeiro somente se houver a ação natural da água, da terra, do vento e da luz. A agricultura de Deus, da mesma forma, é baseada em quatro elementos: fé, esperança, amor e conhecimento. A fé é a terra em que fincamos raiz. A esperança é a água por meio da qual somos nutridos e transformados, eu diria. Amor é o vento por meio do qual crescemos. O conhecimento, então, é a luz por meio da qual amadurecemos e somos colhidos. Tem uma outra tradução que é somos colhidos pelo conhecimento. Bonita passagem, né? Bem atinada, bem afinada com as parábolas de Jesus sobre o semeador, a colheita. Ele usava muito, né, essa linguagem do campo, né, que ele estava bem familiarizado, e a ideia de plantar e colher, ter a nossa semeadura. E, e aqui a gente tem quatro virtudes, né? Então, ok, a colheita não tem o que explicar. Mas veja aqui a comparação, né? A fé, pistes, é a terra que a gente finca a raiz.
Quer dizer, a gente tem estabilidade, a gente está com os pés na terra e a gente tem confiança. A fé no sentido de uma confiança de que há um caminho, que ele é possível, que há um ensinamento, que há um mestre, que é possível a libertação. Essa fé, porque sem ela a gente não se sustenta, né? Não tem raiz. A esperança por meio da qual somos nutridos. A gente precisa se alimentar, então, de que é possível ter esperança. A gente se limpa, a gente se purifica, a gente bebe dessa água. O amor é o vento que ele se espalha. E quando ele se espalha, ele espalha os grãos e ele ajuda as plantas a crescer. Não é muito muita agronomia o texto, não, né? A gente está só criando comparações. E o conhecimento é a luz, porque não adianta ter nada disso se não tem o sol da sabedoria, o sol crístico, o sol do bem, o bem platônico que eu estou dizendo. Então, é a luz que dá o conhecimento, e a partir do conhecimento a gente é capaz de ser amadurecido e colhido. Passagem do Evangelho de Filipe, bem no teor dos canônicos também, a gente poderia botar lá sem nenhum problema, bonita, pouco herética, mas tem um ensinamento aí bem inspirador. Comentários, né? Jesus diversas vezes usa em suas parábolas a ideia de que o campo é o mundo, né? Então, é a ideia que a gente está conversando aqui. O mundo como o campo das nossas experiências e o campo para a gente alimentar e nutrir a nossa alma. E que nós devemos plantar e produzir frutos. Que uma árvore má não dá bons frutos. Tem que olhar as raízes. Tem que ver a seiva que corre por ela, para ver a qualidade do fruto. Então, quando falar assim, o autor ele é um feiticeiro das trevas, mas o livro tem umas ideias bonitas, para que você vai perder tempo com isso? Tem outros. Em vez de ficar filtrando frutos lustrosos de uma árvore enfincada nas sombras, vamos procurar as árvores frutíferas que se alimentam do sol? Um pouco melhor. Jesus trabalha muito essas ideias de separar o joio do trigo, cuidar da sua colheita, ver o que você está plantando e se a sua semente está caindo em solo fértil ou não, né? Então, a linguagem da agricultura, muito bonita. Essas quatro qualidades, três delas aparecem naquele texto que a gente viu na reunião passada ou retrasada do Paulo, em Coríntios, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. Lembram que a gente viu essa passagem sobre o amor? Então, nessa passagem sobre o amor, que é 1 Coríntios 13, ele fala exatamente esses três qualificativos que está aqui no Evangelho de Filipe. Então, eu peguei lá a passagem. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. E aí, no Evangelho de Filipe, tem a mesma ordem, mas acrescenta a gnose no final. E essa mesma fórmula, a fé, a esperança, o amor e a gnose, aparece no Evangelho da Verdade, que é um texto do Valentino, que está lá em Nag Hammadi. O Evangelho de Filipe também é valentiniano. Então, estamos todos em casa aqui, o que mostra que os valentinianos usavam as cartas paulinas nos seus estudos, mas também tinham os seus outros evangelhos, o de Filipe, o da Verdade, o Pistis Sophia, o Tratado Tripartite e outros. Mas a ideia aqui, eu peguei o inglês que tinha o grego. A terra é a fé, pistes, né? Fé, pistes. Então é a fé da alma que precisa acreditar que é possível se levantar e vencer os arcontes. A esperança, elpis. O amor, ágape. E aqui está contemplação ou conhecimento, mas em grego está gnosis. E o vento aqui é colocado como pneuma, o sopro. Então a gente consegue buscar um teor um pouco mais refinado na interpretação. Não é o vento do mundo, é o sopro do espírito que faz com que a nossa planta se erga em direção ao sol. E erguendo-se, ela é capaz de colher o conhecimento, né? E com o espírito e com o amor, nós crescemos e a luz é a contemplação da gnosis. Então, é o caminho gnóstico. Então, a gente precisa desenvolver essas qualidades em nós, que não é uma crença cega,
numa opinião de alguém, mas é aquilo dentro de nós. O pneuma, pistes, o amor verdadeiro, que sem ele eu nada seria, e aí a busca da gnosis, o conhecimento que liberta, que é algo muito mais profundo do que dizer que a gente se liberta por causa de uma senha secreta que o clubinho nos passou. É o conhecimento divino que nos liberta, porque ele é a própria luz do sol que permite que a nossa colheita seja frutífera. Queria só ler a última com vocês, porque ela é grande, mas ela é um texto só e eu acho que ela dá um bom fecho para nós. Eu vou ler tudo, não vou ficar. Porque aqui a gente tem, ó, 4 passagens na paragrafação do nosso arquivo, mas todas elas estão amarradas. Inclusive, eu vi um dos acadêmicos que eu consultei sobre o Evangelho de Filipe comentando: olha, essas últimas passagens, né, aproveitando o que o Carlos disse, essas últimas passagens parece que tem outro texto. Mudou um pouco o teor. Ele não está contradizendo o resto do conteúdo do Evangelho de Filipe, mas ele tem parágrafos mais longos amarrados entre si, não só frases soltas. E esse aqui é um bom exemplo disso, né? Ele é um parágrafo mais longo e mais uma redação mais elaborada, né? Ele explica, ele usa mais a gramática, o sujeito, o objeto da frase aqui ele é um pouco mais elaborado, mas no sentido narrativo de Novo Testamento, inclusive, né? Então talvez vocês observem isso também. Porque aqui eu quero ler a próxima, porque ele também continua falando sobre trabalhar a terra, nesse sentido da nossa plantação espiritual, nossa colheita espiritual. Então, eu vou só ler com vocês. A graça nos é comunicada de 4 maneiras: pelo trabalho na terra, o gosto pelo céu e pelo que está além do céu, e o amor pela verdade. Vejam só, o trabalho na terra, as raízes da fé, o gosto pelo céu, a esperança da possibilidade espiritual, o que está além do céu, o pneuma que sopra e nos eleva, e o amor pela verdade, a gnoses que nos liberta. Bendito é aquele que não causa nenhuma tristeza à alma. Esse é Jesus Cristo. Ele foi a todos os lugares sem sobrecarregar ninguém. Portanto, bem-aventurado é aquele que age dessa forma, porque é um homem perfeito e o Logos está com ele. A palavra nos diz, o Logos, nos diz que esse tipo de homem é difícil de encontrar. Como seremos capazes de realizar uma coisa tão nobre? Como essa pessoa dará consolo a todos? Dizem-nos a seu respeito, pois essa tentativa de retratá-lo corretamente é difícil. Como poderemos ser bem-sucedidos nessa tarefa? Em primeiro lugar, não é correto causar tristeza a ninguém. Seja importante ou modesto, crente ou sem crença. E então, oferecer conforto somente àqueles que se comprazem em boas ações. Algumas pessoas acham proveitoso proporcionar descanso às pessoas ideais. Aquele que faz o bem não pode dar a paz a tais pessoas, pois não age por vontade própria. Porém, é incapaz de causar tristeza, já que não aflige a ninguém. Na realidade, a pessoa ideal às vezes causa tristeza aos outros, não que seja sua intenção fazer isso. Ao contrário, é a própria maldade dos outros que é responsável pela tristeza que sentem. Aquele que é natural confere alegria aos bons. Algumas pessoas, no entanto, sentem-se terrivelmente aflitas com tudo isso. Eu achei essa passagem tão prática, tão atual, tão psicológica também. Vocês não acham? Primeiro, muito bonito, né? Bendito é aquele que não causa tristeza alguma à alma. A alma de ninguém e a própria alma. E aí ele dá o exemplo que Jesus é um desses, né? Vai a todos os lugares, mas não sobrecarrega ninguém, no sentido de não sobrecarrega ninguém com suas dores. Claro que nós, meros mortais, podemos pedir ajuda, né? Com as nossas dores. Mas no sentido de que aquele que é bem-aventurado,
e que age como um homem perfeito através do Logos, ele não causa dor a ninguém. Ele é um filho da luz, ele espalha a luz aonde ele vai, ele não espalha tristeza. Ele espalha sabedoria, ele não espalha ignorância. Eu acho que nesse sentido ele também pode estar dizendo assim: ele não causa dor a ninguém, nem a si próprio. Eu não sei se os outros aqui mais vividos, como eu, parece que quando sentem assim também, parece que quando a gente é mais jovem, tudo é um problemão. A gente vai ganhando maturidade e vai vendo o peso real de cada coisa. E eu acho que isso, em parte, falando mundanamente, é uma parte da sabedoria. Você sabe que aquilo é transitório, você percebe que aquilo teve causa, e você percebe que se estressar, fácil de falar, tá? Se Aham. estressar não vai resolver. E tem outras engrenagens em funcionamento, e aí a atitude estoica, né? De o que eu não tenho como controlar, eu vou passar por isso, mas eu não vou me abalar internamente. Mas eu achei muito bonito, né? A ideia de não fazer mal ao outro, não causar tristeza a ninguém. Que, nossa, seria tão melhor o mundo, né? Tem gente que gosta de causar tristeza aos outros. Mas veja só, a palavra, o Logos nos diz que esse tipo de homem é difícil de encontrar. É difícil encontrar alguém centrado, alguém pacífico, alguém amoroso, alguém que tem as qualidades divinas expressas em si, em suas palavras e ações, né? E como que a gente vai ser capaz de realizar algo tão nobre? Mas a gente é capaz, né? E aí parece que o redator aqui está assim, fala mais de Jesus, como que a gente pode ser como ele? Dizendo-nos a seu respeito. É difícil retratar ele corretamente, o que mostra que o texto está no meio de uma disputa de narrativa sobre quem foi Jesus, o que ele disse, como ele viveu, o que ele ensinou. Tá? Tem muitos relatos sobre quem ele é, sobre biografias dele surgindo, né? Mas como a gente vai ser bem sucedido nessa tarefa de entender como é esse tipo de homem, né? No sentido de imitar as suas ações, para se tornar como ele. Bom, em primeiro lugar, não é correto causar tristeza a ninguém, não assim, intencionalmente, não na vontade de machucar. Seja, olha que interessante, olha como está em falta isso no mundo dito cristão. Seja importante, ou seja, socialmente importante. Então, é aquela pessoa que você vai bajular, aquele político, aquele empresário que você quer o apoio dele, aí você trata bem, elogia, falso e tal. Seja uma pessoa importante ou modesta, uma pessoa simples. Seja alguém que acredita ou que não acredita. Você não tem que perseguir os infiéis, destruir o templo das outras religiões ou causar mal, como se as pessoas fossem seus inimigos porque eles acreditam em outras coisas ou não acreditam, né? São ateus, né? Não, não é correto causar tristeza a ninguém, ninguém, ponto, né? Não distinguir entre as pessoas. E, e também não é correto oferecer conforto somente a quem se compraz em boas ações, do tipo, você só vai tratar bem aquele que é o bonzinho. Só é que nem com criança, né? A gente toma cuidado para não condicionar o amor que a gente oferece a uma criança a ela se comportar como a gente quer, né? Não, a gente vai corrigir caso ela incorra em erro, mas a gente não vai dizer que a gente vai amar ela menos só porque ela errou, né? Então, é nesse sentido de você não vai tratar bem só quem fez a doação do dízimo lá da igreja, você não vai tratar bem só quem nunca aparentemente cometeu nenhum erro. Então, ninguém merece ser maltratado. Todo mundo é digno do amor. E aquele que faz o bem é incapaz de causar tristeza, já que não aflige ninguém. E aí eu achei esse final interessante. Mas, né, dito tudo isso, às vezes a pessoa causa tristeza aos outros, mesmo sem intenção. Porque a maldade dentro dos outros é responsável pela tristeza que sentem. Então, é aqueles típicos casos na psicologia de projeção,
de espelhamento, ou de você buscar no outro uma coisa que está em você, e aí você acaba é, evidenciando uma falha do outro só porque você está agindo, tentando agir corretamente, aí a pessoa fica magoada, melindrosa, começa a rolar um mimimi porque você falou, olha, não é legal bater no coleguinha. Ah, você está dizendo então que eu não presto porque aquele dia... Então, às vezes é a dor do outro que a pessoa que está só tentando agir o bem, no bem, né? Ela ativa o reflexo do outro em perceber a sua própria falha, a sua própria dor. E aí tem todo aquele mecanismo defensivo da psique, né? Então, às vezes, só de querer sacudir as pessoas em direção ao bem, a gente acaba causando tristeza nelas, mas não é intencional. Elas têm que também aprender a olhar para as próprias dores, né? Porque as pessoas ficam muito aflitas quando vem a possibilidade de que elas possam estar errando ou possam, quem sabe, fazer diferente e sair daquela zoninha, né? Não sei. Refletindo com os meus amigos apenas.